Bom, comandado por Flávio Dino, o Ministério da Justiça deu andamento a pedidos da ONG Instituto Liberdade do Amazonas, entidade que recebeu dinheiro do Comando Vermelho. Anteriormente, a pasta negou ter havido qualquer outro prosseguimento, além da reunião dos assessores com representantes da ONG, entre eles Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense. No entanto, o sistema do Ministério da Justiça mostra a tramitação de um pedido da ONG neste ano durante quase 3 meses. No sistema aparecem, além do nome da ONG, o de Luciane Farias. A tramitação deste processo teve início no dia 2 de maio, mesma data do encontro entre autoridades do Ministério da Justiça e a dama do tráfico na sede da pasta em Brasília. Depois da divulgação das 2 visitas da dama do tráfico ao Palácio da Justiça, Flávio Dino se tornou alvo de um pedido de impeachment na Câmara. O documento, de autoria do deputado Felipe Barros, já possui 48 assinaturas. Ainda de acordo com Barros, o pedido de impeachment de Dino será protocolado na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro. Até lá, o deputado pretende alcançar um mínimo de 100 assinaturas para o requerimento. E já nesta quarta-feira, Lula saiu em defesa de Flávio Dino. Por meio das redes sociais, o presidente escreveu que o ministro da Justiça está sendo alvo, abre aspas, de absurdos ataques artificialmente plantados, fecha aspas. Segundo o presidente, trata-se de uma ação coordenada para a produção de notícias falsas contra Flávio Dino por meio das medidas executadas pelo Ministério da Justiça contra o crime. Bom, e ontem, em entrevista coletiva, a Luciane Barbosa Farias confirmou ter visto Flávio Dino em audiências. Silvio Navarro, estamos comentando aí desde o início da semana esse fato gravíssimo, né? Temos mais um desdobramento, então, dessa história da dama do tráfico, da Luciane Barbosa, que foi recebida, então, em 2 oportunidades pelo Ministério da Justiça. E agora, então, surgem provas de que a pasta deu andamento a pedidos da tal da ONG Instituto Liberdade do Amazonas, uma entidade, um órgão que é usado, vamos falar aqui, dar o nome aos bois, né? Usado para lavar dinheiro do Comando Vermelho. Exatamente isso. Essa ONG, segundo a investigação da Polícia Civil do Estado do Amazonas, do Ministério Público, é uma ONG de fachada utilizada para lavar dinheiro do Comando Vermelho. O Comando Vermelho é a 2ª maior facção criminosa hoje em atividade no Brasil, fica atrás do PCC. O PCC tem ramificações em 24 estados. O Comando Vermelho em 13 e domina mais ou menos 30% do território do Rio de Janeiro. No caso do Amazonas, a Polícia Civil encontrou indícios concretos, e aí estamos falando de transação bancária, de que esta senhora, que responde pela alcunha de dama do tráfico amazonense, recebeu dinheiro da facção. Tanto ela quanto a ex-deputada do PSOL, Janira Rocha, que abriu as portas do Ministério da Justiça para ela. A Janira, aliás, que é próxima do Elias Vaz, secretário para Assuntos Legislativos do Ministério de Flávio Dino. Os dois foram filiados a este partido. Ela saiu em 2020, ele saiu em 2018, mas pertenciam dentro da mesma corrente do PSOL. O PSOL é um partido pequeno, mas que tem algumas correntes internas. E eles eram muito próximos. Foi essa a relação e esse o caminho para que ela conseguisse entrar, repito, e vou repisar isso aqui, pela porta da frente, se identificou, apresentou o documento com foto, passou pelo detector de mentais e foi até a reunião, e não foi uma reunião, foram 2, e não foi recebida por um assessor, pelo Elias Vaz, foi recebido por 4, entre eles o secretário nacional para assuntos de políticas penais do Ministério. Ela disse que a razão da visita dela era apresentar um relatório sobre tortura, sobre maus tratos aos detentos no estado do Amazonas, onde o marido dela, conhecido como Tio Patinhas, cumpre pena de 30 anos de cadeia e é o principal líder dessa facção no estado. O Comando Vermelho tem, repito, ramificações em 13 estados do Brasil. Vamos à resposta do presidente Lula. Ele não tinha resposta, ele não tinha o que dizer. Ele vem a público por meio de uma rede social
3 dias depois para defender o principal ministro do governo dele. O Flávio Dino é um ministro mais midiático, espalhafatoso, mas é um ministro responsável pela Polícia Federal, é um ministro responsável pela interlocução com o Supremo Tribunal Federal, e hoje nós vivemos num país governado numa espécie de consórcio entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, que como não tem maioria no Congresso, como não tem votos suficientes para aprovar a sua agenda, recorre o tempo todo ao Supremo Tribunal Federal, e o próprio presidente da República foi reabilitado judicialmente para disputar eleições por causa da Suprema Corte Brasileira. A resposta do Lula é repleta, ou o tweet, talvez não possamos chamar de resposta, né? Essa manifestação dele é repleta de problemas. Fake news. Qual é a fake news? O Ministério da Justiça admitiu que os encontros aconteceram, há registros, e agora temos o registro de que o caso andou. Vamos usar o jargão correto, vamos falar o português claro. Ela foi lá a uma reunião. Como essa reunião aconteceu? Ainda, talvez, porque estamos no Brasil do Flávio Dino e do PT, seja investigada, mas esse caso andou. O pleito, de alguma forma, correu dentro do sistema de dados do Ministério. O nome dela estava lá. O endereço da ONG em Manaus consta da documentação. Portanto, o Ministério admite. O Ministério dos Direitos Humanos admitiu que pagou passagem e diárias para esta senhora perambular pelo tour dela em Brasília, porque não foi só os ministérios, foi ao Congresso Nacional encontrar com parlamentares de esquerda, entre eles o principal líder do PSOL, Guilherme Boulos. Ou seja, qual é a fake news? Não tem mentira nenhuma nessa história. Depois, ele tenta atribuir a forças que ele mal consegue apontar o dedo. Que forças? O único que conseguiu avançar o sinal nesse sentido foi justamente o Silvio Almeida, que conseguiu achar alguma relação com fascistas, bolsonaristas e outros sufixos mais. Qual é a ligação? Isso foi uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, baseada em fatos, em documentos que partem da Polícia Civil, do Estado do Amazonas e do Ministério Público. Não há nenhum dedo político nessa história de nenhum parlamentar ou aliado do presidente Jair Bolsonaro. Que fake news! De onde eles estão tirando isso? Eles estão tentando sustentar o indefensável com uma narrativa, é disso que se trata. Porque quando não tem mais argumentos, quando não tem mais respostas, eles olham com a maior disfarçatez possível para as câmeras, ou nesse caso, recorrem a uma rede social para falar que se trata de fake news. Está tudo documentado. É fake news de quem? Da polícia? Das autoridades que investigam com seriedade o caso? É claro que não, nem os ministérios conseguiram fazer isso. O fato é que o senhor Flávio Dino está contra as cordas e politicamente muito desgastado. E internamente, segundo revelou, segundo uma publicação do próprio jornal O Globo, a colunista Malu Gaspar mesmo publicou que menções ao tweet e declarações do senhor Ricardo Capelli, que é o número 2 desse ministério, atribuindo ao PT. Há indicativos de que há fogo amigo nessa história. Nós falamos sobre isso ontem, de que isso parte do PT, que não quer ver Flávio Dino nem no Supremo Tribunal Federal e está incomodado com o protagonismo dele à frente da segurança pública. Tudo isso já foi amplamente dito. Então, não há nenhuma fake news nessa história. Estão tentando passar pano, mas haja pano, não haverá.